Graça e paz, irmãos. Gostaria de ler com vocês Abacuque, capítulo 1, e vou ler alguns versículos aqui. Se você quiser, você lê todo o versículo, todo o capítulo, né? Você lê todo o livro de Abacuque, são apenas 3 capítulos, é muito rápido, você pode ler, mas eu quero deixar uma reflexão breve sobre algo que eu me lembrei, acabei meditando, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo. E eu gostaria de ler para vocês a partir do versículo 1 do capítulo 1, que diz: O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juiz se manifesta torcido. Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Versículo 6. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é dela mesma, e dela mesma, horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, nós estamos vivendo em dias realmente muito confusos. Nós estamos vivendo uma crise moral, social, ética, cultural, uma crise em todas as esferas da sociedade. E, além disso, ainda nós estamos enfrentando esse processo do coronavírus, né, onde todos nós, a grande maioria, estamos dentro de casa, estamos de quarentena. Isso também acaba gerando em nossos corações e nossos pensamentos alguns questionamentos, né, que acabamos fazendo, até pela nossa própria natureza. Por isso existe uma grande importância de nós conhecermos o nosso Senhor através da palavra, conhecermos Ele experimentalmente também, para que possamos compreender da melhor forma possível. Aqui nós podemos ver no livro de Abacuque algo interessante nesse primeiro capítulo, é que o profeta Abacuque, ele questiona Deus. Ele pergunta a Deus algumas coisas, né? Ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Quem nunca passou por essa situação? Eu acho que todos nós, de alguma maneira, somos tendenciosos a questionar a Deus em algumas situações. Acabamos questionando, perguntando o porquê disso acontecer, o porquê dessa situação. E muitas vezes Deus não responde a nossa oração da maneira que a gente queria. E com Abacuque não foi diferente. Abacuque questionou a Deus, perguntou o porquê de acontecer tantas coisas, né? Por que tanta opressão, por que tanta violência, corrupção. E aí Deus responde a Abacuque de maneira totalmente inesperada, né? Porque nós queremos ouvir aquilo que é agradável para os nossos ouvidos, para a nossa alma, para a nossa vida. Só que Deus responde de maneira totalmente diferente para Abacuque. E Deus responde: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Perceba a resposta de Deus para Abacuque. Deus respondeu enviando uma nação pagã para que pudesse trazer um juízo sobre a nação de Israel. E quando acontece essa situação, eu fico perguntando: Senhor, muitas vezes nós estamos tão desatentos e não percebemos, Pai, que o Senhor tem um controle de todas as circunstâncias. E que essas situações, elas acabam nos direcionando, né, para os seus propósitos. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele nunca faz nada sem que haja um propósito. Por exemplo, nesse processo de quarentena, eu acredito que tem sido, para muitas pessoas, uma bênção.
Quantas pessoas que estavam atarefadíssimas, sem tempo às vezes para descansar, para ler a palavra, para orar. E essas pessoas têm voltado a esse momento de comunhão com Deus, lido a palavra, lido bons livros, e como Deus tem abençoado, falado ao coração, revigorado a fé. Então, em meio a um caos, em meio a uma situação adversa, Deus tem falado com o seu povo. E Deus quer nos mostrar isso, que nem sempre as nossas orações vão ser respondidas da maneira que nós achamos que vai ser. E muitas vezes coisas boas vão acontecer em nossas vidas, mas coisas ruins vão acontecer em nossas vidas, para que os propósitos de Deus possam ser cumpridos. E é isso que acontece aqui nesse período. Nós vemos Deus respondendo a Abacuque de uma maneira totalmente diferente, enviando um juízo através de uma nação para que os propósitos dele pudessem ser cumpridos. Na minha e na sua vida não é diferente. Muitas vezes criamos na nossa mente um Deus totalmente diferente da Bíblia. Talvez pelo meio evangélico que você foi criado, você pode ter uma percepção diferente de quem Deus é. Eu estava meditando e pensando quantas pessoas estão acreditando em um Deus totalmente diferente e não no Deus da Bíblia. Por quê? Porque elas transformaram Deus em um garçom. Um Deus que apenas responde às suas orações. Um Deus que apenas serve para lhe dar as coisas. E Paulo vai dizer em uma das suas epístolas, se esperamos em Deus apenas as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós buscamos Deus apenas para satisfazer as nossas vontades, os nossos egos, os nossos desejos, aquilo que nós queremos possuir. E reduzimos a Deus a essas coisas. E acabamos esquecendo que Deus está no controle da história e de todas as situações, sejam elas boas ou más. Então, muitas vezes, nós estamos reduzindo a Deus a um Deus que nos dá coisas. E nos frustramos com Deus, questionamos a Deus, perguntamos a Deus por que não temos, por que não possuímos, por que isso acontece. E nós perdemos o foco do Senhor. Nós esquecemos de manter os olhos fitos no Senhor, perante qualquer situação, e começamos a colocar os olhos em nós mesmos, nas nossas expectativas, na esperança das respostas que queríamos ouvir. Isso tem trazido prejuízo à vida de muitas pessoas. Prejuízo porque a expectativa dela está colocada da maneira errada. O nosso coração deve estar no Senhor. O nosso coração deve compreender que Deus é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas e nada foge da sua bendita vontade. Por isso, irmãos, não vamos andar ansiosos perante essas situações, perante o que pode acontecer conosco no amanhã. Esse vírus está aí, talvez passe daqui a alguns dias, mas quando isso passar, outras coisas vão continuar acontecendo no mundo. As injustiças, as adversidades, muitas coisas podem acontecer ainda com essa humanidade. O grande ponto que eu quero chegar aqui para vocês é que não ponha o seu coração nesse mundo. Não ponha o seu coração. Não crie expectativas, mas louve o Senhor. Não busque Deus apenas como alguém que pode satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Lendo o Novo Testamento, fica muito nítido quando nós vemos a vida dos apóstolos. O próprio Paulo também vai dizer que ele era tido como espetáculos aos homens e aos anjos. Que ele não tinha nada no que se gloriar, no sentido terreno, material. Todos os apóstolos foram assim. A vida cristã não está baseada no ter, no possuir. Essa teologia da prosperidade, as influências que a igreja brasileira recebeu de muitos pregadores e líderes americanos, acabaram influenciando muito no que nós entendemos hoje como o evangelho. Nós achamos que ser cristão é só ganhar, só ter nossas orações respondidas. Isso é um engano muito forte. Por isso, creia no Senhor, independente da adversidade. No próprio livro de Abacuque, nós vemos o profeta Abacuque terminando o livro de forma muito linda. Quando nós lemos o capítulo 3, e nós também lemos lá o capítulo 3 de Abacuque, a partir do versículo 15,
versículo 17, ele diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então perceba, irmãos, que lindo, que o profeta Abacuque, ele glorifica a Deus independente da adversidade. Independente da adversidade, glorifica a Deus. Independente se seus planos foram frustrados pelas questões, pelas situações, glorifique a Deus, porque é Ele que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Que o Senhor vos abençoe. Um forte abraço.